In the mighty name of Jesus Christ. Thank you. Yeah. Paulino, você precisa pôr isso? Estamos em direto. Perfeitamente. Muito bem. Então, estamos em direto. Primeiro, antes de nós começarmos aqui a falar, vamos lá ver se temos aí boa qualidade de luz, boa qualidade de som. Não queres que eu ponha essa lapela aí tua? Então vamos lá ver se temos boa qualidade de luz e de som e se você está a ver tudo em perfeitas condições. Se não estiver a ver em perfeitas condições, manda uma mensagem rapidamente para a nossa produção poder reagir, mas acredito que sim, deve estar tudo bem. Esta é uma live improvisada. Temos mensagens aí, as pessoas estão felizes com o som, estão felizes com a imagem. Então, perfeitamente. Então, vamos começar com a nossa live hoje, dia 24, de dezembro de 2025. Portanto, há um dia do Natal. Portanto, vamos começar com a nossa pequena oração. Que Deus possa abençoar todo o povo moçambicano, todas as pessoas que creem que, de fato, há uma luz enorme que vem para dissipar todas as trevas que se encontram sobre esta nação. Toda a gente que crê que, de fato, há uma nova mensagem, há um novo evangelho que vem para libertar Moçambique das grelhas, das garras e das correntes da maldição e da tirania. Amém. Ok, caros amigos, nós hoje vamos fazer essa live, que é uma live improvisada, não programada, mas que queria deixar uma mensagem muito bem clara para todos vocês. Primeiro, Feliz Natal a todos, boas festas para todo o povo moçambicano em Moçambique e na diáspora, e também boas festas, boas saídas e boas entradas para aqueles que até 2026 não tivermos oportunidade de nos comunicarmos ou de nos vermos. Bom, caros amigos, na época do Natal e na época do final do ano, é normal as pessoas trocarem presentes, é normal e habitual as pessoas mandarem mensagens felicitando, abençoando, desejando tudo de bom e de melhor para o outrem. E isto acontece por quê? Isto aqui acontece por uma razão bastante simples, é que o ser humano, para ser humano, uma das características fundamentais dele é exatamente ele ser solidário com a dor do outro, com as aflições do outro, com a situação menos boa do outro. Em suma, o ser humano é definido pelo seu humanismo, passa a repetição. O ser humano é definido pela sua capacidade de amar. E se nós formos a ver o que é a política, o que é a governação, não é mais nem menos do que usar instrumentos públicos, usar instrumentos políticos para, pura e simplesmente, manifestar e operacionalizar o amor que você tem em benefício do outro. Podemos definir a política também como isso. Quer dizer, eu uso a máquina pública, uso a máquina do Estado, para quê? Para manifestar o meu amor pelo povo, pela pátria, pela nação onde eu nasci. Então eu posso dizer que é isso. Então, exatamente por isso, pelo fato de sermos humanos e a condição humana, ela já pressupõe que você, para além de pensar em si próprio, na sua família, mas também você, como elemento de uma comunidade, de uma sociedade, você também pensa e deseja o bem, deseja que coisas boas, abençoadas ocorram com as outras pessoas, os teus vizinhos, os teus parentes, os teus colegas de serviço e a comunidade no geral, e podemos dizer a toda a humanidade. Isso é que te torna ser humano. Se você desejar desgraça para o outro, se você desejar ódio para o outro, se você desejar que o teu próximo se dê mal,
que tudo seja tragédia para ele. Então você perdeu uma das qualidades essenciais do ser humano. Bom, mas tudo isso estamos aqui a falar por quê? Estamos a falar disto porque é nesta altura que todo mundo, incluindo os assassinos, incluindo os ladrões, incluindo os criminosos, incluindo aqueles que são burladores, furtadores, neste período do ano todos tentam mostrar que tem um lado humano, um lado amoroso. E é nessa senda que nós tivemos durante o chamado comunicado ou comunicação à nação do presidente ilegítimo da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, que ele anunciou uma coisa interessante, que é o indulto. O indulto, o que é o indulto? O indulto é uma espécie de perdão de uma situação em que alguém tem uma condenação, alguém foi condenado, alguém foi julgado e condenado, a sua situação transitou em julgado, e quem tem competência para conceder esse perdão, a gente chama isso de indulto. Portanto, não é definição jurídica, estou a dar a definição mais fácil e mais acessível para quem está a ver esta live. Existe um outro aspecto que chama-se amnistia. Portanto, na amnistia, as pessoas não precisam ser detidas, não precisam estar propriamente condenadas, mas elas podem ser libertas se estiverem detidas. Então, caros amigos, Daniel Francisco Chapo, presidente ilegítimo de Moçambique, ele determinou que cerca de 700 pessoas iriam beneficiar do indulto. E foi, digamos, no dia 19 de dezembro, neste mês, o decreto presidencial 49/2025, este decreto presidencial é que concede esse indulto, e nos termos deste mesmo decreto, este indulto é concedido para algumas pessoas, incluindo alguns que estavam na situação de condenados provenientes da situação jurídica das manifestações. A primeira coisa que eu acho abominável, que eu acho verdadeiramente imbecil, é ainda num decreto presidencial, num decreto presidencial que se pressupõe usar uma linguagem, que é uma linguagem, digamos assim, formal, uma linguagem cuidada, estar ainda a chamar de pessoas condenadas provenientes das manifestações ilegais, violentas e criminosas. A primeira coisa errada no meio disto é que quem considera as manifestações violentas ou ilegais é o Poder Judiciário. Portanto, são os tribunais que têm a competência para dizer se um ato jurídico pode ser considerado como ilegal ou criminoso ou violento. Portanto, a partir do momento em que está a considerar que as manifestações foram ilegais, está a usurpar uma competência que não é do Executivo. Portanto, duas formas de ilegalidade. Primeiro, chegou ao poder e se auto-intitulou presidente de Moçambique de forma ilegítima e ilegal, roubando votos. Ainda como se não bastasse, ainda vem usurpar poderes que são típicos do poder, digamos, do judiciário. Então, esta é a primeira questão que eu queria levantar. Dizer que as manifestações foram ilegais já é ilegal. Dizer que as manifestações foram criminosas já é criminoso. E dizer que as manifestações foram violentas também já é violento. E a primeira questão que vamos aqui abordar hoje, caros amigos, é que no dia 23 de março de 2025, eu tive o primeiro encontro com Daniel Francisco Chapo. E chegamos ao entendimento sobre determinadas matérias. E quem levantou a questão ligada
as pessoas que estavam detidas ou que tinham sido condenadas no âmbito das manifestações foi exatamente Venâncio Mondlane. Eu é que levantei essas questões. Antes do nosso encontro, eu pedi, durante, naquele colégio em que nós estávamos, estavam lá os facilitadores, eu é que solicitei um encontro privado com Daniel Francisco Chapo, porque eu queria colocar as questões fundamentais que me preocupavam em relação ao país. E uma das questões que me preocupava era exatamente as pessoas que estavam detidas. Nós tínhamos mais de 8.000 pessoas detidas em março de 2025 e era preciso criarmos condições para que essas pessoas fossem libertas. Se bem que o objetivo é avançarmos para um processo de reconciliação, de um processo de paz, de perdão. Essas questões foram colocadas. Lembro-me muito bem que Daniel Francisco Chapo foi para a Europa e disse que não teve nenhum acordo, nenhum entendimento com Venâncio. Hoje, caros amigos, hoje é o dia em que eu quero provar que este senhor é desonesto. Quero provar que este senhor faltou à verdade. Que este senhor não é íntegro. Porque hoje eu vou pôr este documento disponível para toda a gente. Este documento representa o quê? É a ata do encontro entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane, o primeiro encontro que ocorreu em março deste ano. E vocês vão ler este documento. Este documento vai andar daqui a pouco, quando terminar esta live, este documento vai estar nas redes sociais para vocês saberem exatamente em detalhes o que é que foi falado no primeiro encontro de março deste ano. E quais são, e quem é que fez as propostas das questões essenciais que deviam ser debatidas naquele encontro. Portanto, aqui vocês vão encontrar todos os detalhes sobre isso. Eu vou ler algumas questões muito simples, né, só para vocês terem aqui noção. Vou ler aqui um parágrafo, na página 3. Portanto, eles que venham dizer se este documento é falso ou não. Na página 3 eu vou ler aqui a parte que eu estou a falar sobre os detidos. Vem aqui. O segundo entendimento tinha a ver com a soltura dos detidos no âmbito das manifestações. Que, segundo o engenheiro Venâncio Mondlane, há uma quantidade incomensurável de cidadãos detidos desde o início das manifestações aos 21 dias do mês de outubro do ano 2024, prefazendo mais de 4 meses, o que é demasiado injusto. Nessa altura era 4 meses. Hoje, desde a altura em que essas pessoas foram detidas, sabemos que passam praticamente quase 1 ano e 2 meses. O doutor Chapo concordou, atenção, escutem bem isto, você que está em casa, abre muito bem os teus ouvidos, abre bem os teus ouvidos, arregala bem os teus olhos. O doutor Chapo concordou com a soltura dos detidos. Claro que, embora introduzisse que haveria um planejamento e decisão caso a caso e que também aguardaria que a Assembleia da República aprovasse o pedido de transformação dos termos de referência lá depositados em lei, tal que incorpora direta a diretiva de indulto e amnistia, dos quais detidos poderão delas beneficiar. Portanto, a questão do indulto e amnistia. Isto é que foi falado no primeiro encontro que nós tivemos em março de 2025. Houve entendimento. E atenção, estas palavras que estou aqui a dizer, foi o próprio Daniel Francisco Chapo que fez o resumo do encontro que eu tive com ele perante os facilitadores. Portanto, nós tivemos um entendimento que as pessoas que tinham sido detidas durante o período das manifestações, elas deviam ser libertadas. Aquelas que já tinham sido condenadas tinham que beneficiar do indulto, aquelas que não tinham passado ainda por um julgamento podiam beneficiar da amnistia. Isto é que foi falado. Eu vou partilhar esta ata, que é para vocês lerem esta ata, e se eles acharem que esta ata não é verdadeira, então que deem a ata verdadeira ou original, que é um documento que eles nunca quiseram assinar,
porque exatamente não queriam assumir este compromisso público, apesar de que durante o encontro assumiram que era este entendimento que nós chegamos. E hoje, das 700 pessoas beneficiárias do tal indulto, olhando para aquele decreto, são 22 pessoas apenas provenientes das manifestações. Estamos a falar, nós desde março deste ano até dezembro, estamos a falar de 9 meses, nunca se enviou a proposta da lei da amnistia para a Assembleia da República, que era para abranger a todos. Então, esta medida que ele falou na comunicação à nação é uma medida, sobre o inglês ver, é uma medida, até certo ponto, propagandística, é uma medida mascarada, é apenas uma maquilhagem de um desejo pura e simplesmente de continuar a manter as pessoas detidas ilegalmente. Isto que fique claro, que não foi nenhuma generosidade, que não foi nenhum favor, apenas há um desejo de manter as pessoas detidas ilegalmente. Que isso fique claro para todos os moçambicanos. E atenção a uma coisa. Segundo os dados oficiais da plataforma Decide, da MAC, que são os advogados cristãos, nós tínhamos em Moçambique até novembro de 2025, nós tínhamos em Moçambique o número total das pessoas detidas, 2.740. No início do processo, eram 7.200 pessoas detidas, quando iniciaram as manifestações. E o conjunto de pessoas que foram soltas foi graças ao trabalho da Ordem dos Advogados, graças ao trabalho dos advogados cristãos, graças ao trabalho da plataforma Decide e tantas outras organizações da sociedade civil que contribuíram para essas pessoas soltarem. Hoje, temos então em média um pouco mais de 3.000 pessoas que ainda se encontram detidas. Temos cerca de 3.000 pessoas que se encontram detidas hoje. Então, só são 22 pessoas soltas e temos, se olharmos muito bem para aquele decreto presidencial, vamos ver que temos pessoas que foram soltas ou que são beneficiárias do indulto, pessoas cujos processos deram entrada antes das manifestações. Portanto, que não tem nada a ver com as manifestações. Temos pessoas que deram entrada nos processos depois das manifestações. Temos casos de pessoas condenadas em setembro de 2025 que estão a ser soltas. E temos muitos casos de pessoas relativas às manifestações que correspondem, que satisfazem todos os termos de referência deste decreto, mas que ainda continuam detidas. Exemplos. Em Manica, na Cabeça do Velho, este ano foi comprovado que tem 8 pessoas detidas nas manifestações que foram condenadas entre 2 a 11 anos de cadeia e que ainda continuam detidas e não foram beneficiárias deste decreto. Não é o único caso. Temos na Maputo cidade, Maputo província, muitas pessoas que foram condenadas e que não estão integradas ou não foram contempladas por este decreto. Então temos muita gente condenada que ainda continua na cadeia mesmo depois deste indulto. Significa que este indulto é um indulto pura e simplesmente propagandístico, é uma propaganda política barata, é uma propaganda política desonesta, tendo neste momento moçambicanos que continuam detidos. Nós temos na Zambésia muita gente que foi condenada e que não está contemplada aqui. Temos muitos moçambicanos nessa situação. E mais grave é, passado 8 meses, não ter ainda submetido a Assembleia da República à lei da amnistia. Portanto, isto que os moçambicanos compreendam, que o desejo profundo deste senhor, que está a ocupar o cargo de Presidente da República de forma ilegítima, ilegal, com base no roubo, o que ele está a fazer é uma agenda subversiva de manter as pessoas detidas ilegalmente. E mais,
eu acho que era importante aqui nós analisarmos uma coisa. Como é que é possível nós ainda termos cerca de 3.000 pessoas detidas que estão há 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses na cadeia, e significa que se só saíram 22, significa que o resto das pessoas estão detidas sem nenhum processo, sem formalização da sua prisão. Logo, processos ilegais. Logo, este decreto veio a legitimar, veio a chancelar as prisões ilegais de quase 3.000 pessoas. Prisões ilegais. Então, este decreto legitima isso. Esse decreto carimba isso. Temos mais de 3.000 pessoas detidas ilegalmente. Então estão a perceber agora o que é ilegal, o que é criminoso, o que é violento. As manifestações, eu já tinha dito, em Macinga, elas foram de direito, elas foram legítimas, elas foram constitucionais. O que aconteceu é que estas manifestações foram ilegal, violenta e criminosamente reprimidas pela Frelimo por ordens de um regime que foi rejeitado pelo povo. Um partido que foi rejeitado nas urnas é o mesmo partido que mandou reprimir de forma ilegal, violenta e criminosamente as manifestações que eram legítimas, que eram legais, que eram constitucionais, que eram de direito, que eram justificáveis. Esta que é a grande questão. Caros amigos, nós temos ali pessoas, nessas 700 pessoas beneficiárias do indulto, temos pessoas que estão a ser soltas que praticaram burlas. Pessoas que praticaram crime do uso de documentos falsos. E a gente já sabe quem são. Pessoas que cometeram furto agravado, roubo agravado, roubo qualificado. Nhonguistas estão lá, que estão a ser soltos. E estes jovens que estavam a reivindicar um direito, que é votamos e nós queremos que o nosso voto seja tomado de forma justa, são estes jovens. Uns foram assassinados, outros baleados, muitos detidos. E destes detidos continuam detidos até hoje. Portanto, era isto que nós queríamos que vocês compreendessem. Como é que eu posso resumir isto? Resumo que é o seguinte: das 700 pessoas beneficiárias do indulto, só 22 é que foram detidas no âmbito das manifestações. E temos muitas pessoas que foram detidas, julgadas e condenadas, que não estão contempladas neste decreto, continuam detidas ilegalmente. E temos cerca de 3.000 pessoas que deviam ter sido beneficiárias da amnistia, que continuam detidas. A amnistia é essa que nós tínhamos acordado em março de 2025, que deveria ser concedida a todos estes que estiveram nas manifestações, no âmbito do início do diálogo, no âmbito da discussão, do debate sobre a reconciliação nacional. Portanto, esta que é a questão fundamental, que é o resumo que devia ser, porque quem está em casa devia perceber isso. Mas só mais uma coisa que eu queria partilhar convosco. Na cadeia central da Beira, foram libertos mais de 150 manifestantes. No segundo semestre de 2025, a partir como resultado do trabalho da plataforma Decide, dos advogados cristãos e também da Ordem dos Advogados. 150 jovens que não tinham prisões legalizadas que foram libertos. Portanto, este é o trabalho que foi feito por essas organizações. Significa que o próprio Estado, o sistema político, que ainda continua a oprimir o sistema de justiça, é que está, neste momento, a promover as prisões ilegais, que continua a promover as detenções criminosas destes jovens para os manter na cadeia de forma violenta, criminosa e de forma ilegal. É isto que eu gostava que vocês pudessem perceber. Portanto,
este senhor que decidiu, que jurou defender a Constituição da República, jurou defender a legalidade, está a cometer atos ilegais, porque está a promover detenções ilegais, está a promover que hajam pessoas numa situação de injustiça a permanecerem detidas e não serem soltas. Mas para além das pessoas detidas, neste documento vocês vão ver que nós tínhamos falado das pessoas feridas. Para quem assistiu o Natal Solidário da Ana Mola, acho que vocês viram pessoas com pernas amputadas, pessoas com defeitos irreversíveis na sua vida e que não tiveram nenhuma assistência até hoje do poder público. E nós tínhamos falado que essas pessoas que têm ferimentos irreversíveis, algumas delas ainda com projetos, com balas no próprio corpo, tínhamos acordado, eu e Daniel Chapo, que essas pessoas teriam tratamento gratuito do setor público da saúde. E até hoje isso não foi feito. Esse direito está sendo negado. Temos pessoas que foram assassinadas, que deixaram viúvas, deixaram viúvos, deixaram órfãos. E essas famílias até hoje não houve nenhuma espécie de compensação, não houve nenhuma espécie, digamos assim, de acarinhamento da parte do poder público em relação a isto. Portanto, estamos aqui com uma geração inteira de pessoas detidas, de pessoas feridas, de pessoas que são mortas e que este mesmo regime está a criar todas as condições para que, de fato, a reconciliação neste país seja difícil. Para que, de fato, o perdão neste país seja difícil. Quer dizer, tal e qual a Frelimo sempre o fez, quer manter um ciclo interminável de dores, um ciclo interminável de ódio, um ciclo interminável de uma sociedade dividida, de uma sociedade não reconciliada, de uma sociedade que não está em paz. Este é que é o objetivo fundamental deste decreto que nós vimos aqui. É a manifestação flagrante de que, de fato, não tem desejo nenhum de ver um país em paz, de um país perdoado, de um país reconciliado. Esta que é a grande mensagem que eu queria deixar aqui. E, mais uma vez, vocês vão ter acesso à primeira ata desta reunião entre Venâncio Mondlane e Daniel Francisco Chapo, para vocês entenderem o que foi a proposta colocada na mesa por Venâncio Mondlane, o que foi acordado, para entenderem porque que eu digo que este decreto é um decreto propagandístico, injusto, que é um decreto hipócrita, né, que foi aqui mostrado. Caros amigos, e talvez ainda, vamos dizer que aquela palavra que ele utilizou em Pemba, que o objetivo deles era jorrar sangue, acho que é a manifestação disso. Porque jorrar sangue significa o quê? São pessoas que não querem paz, que não querem reconciliação, que não querem um diálogo real entre os moçambicanos. Nós agora temos um diálogo. Nós, como Ana Mola, até estamos a participar. Mas esse diálogo é um diálogo de quem? É um diálogo da elite, dos jornalistas, dos universitários, de pessoas da classe média. É um diálogo elitista. A população no geral, que são estes que foram mortos, estes que foram feridos, estes que estão detidos. Onde é que participam neste diálogo? De que forma participam neste diálogo? Não têm voz. São marginalizados de todo o processo. Não é? Então aí está a expressão máxima de jorrar sangue, que é exclusão social, que é marginalizar essa população indefesa, essa população que não tem voz, esta população que ao longo de 50 anos, este mesmo regime, digamos assim, lançou-os todos para a miséria, lançou-os todos para um abismo, não é? Caros amigos, era isto que eu tinha aqui a comunicar-vos, o nosso posicionamento relativamente a esse indulto, que diz que 700 pessoas serão libertas, e tudo isto que eu disse é o que tinha que deixar claro como parte deste processo. Eu tinha que dar esclarecimento ao público. E também queria aproveitar essa oportunidade. Para quê? Quero aproveitar essa oportunidade que estamos aqui no final do ano, que é para honrar algumas pessoas que têm lutado bastante pelos direitos humanos em Moçambique.
para honrar pessoas que têm mostrado certa coragem em defesa dos desfavorecidos, em defesa do bem comum, em defesa desta pátria, em defesa, digamos assim, do património comum dos moçambicanos. Pessoas que neste momento mostram que a esperança, de fato, é a última coisa a morrer. Pessoas que têm, neste momento, servido de um farol, de uma luz, no fundo de um túnel negro de trevas. Estas pessoas aparecem como pontos de luz e que têm que ser referenciados. E eu este ano gostaria de referenciar, sem sombra de dúvidas, como uma figura de destaque, uma figura honrosa este ano, a senhora Fátima Carvalho, né, funcionária sénior da Autoridade Tributária das Alfândegas, que mostrou, a partir de um vídeo que se tornou viral, qual é a posição de uma verdadeira patriota. A posição de uma pessoa que tem verdadeira cultura cívica, de brio profissional. Um exemplo para esta geração e as gerações vindouras. Portanto, eu saliento pela positiva a Fátima Carvalho como uma das figuras mais honrosas para o ano 2025. No setor público, posso considerar que é, de fato, a figura do ano no funcionalismo público em Moçambique. Tem que salientar, naturalmente, também Rosário Fernandes. Rosário Fernandes é, para mim, honra total, completa, integral a uma carreira dedicada à integridade. Uma carreira dedicada ao brio profissional, a uma carreira dedicada à ética profissional e ética social. É realmente uma figura de destaque. Sei que o canal do Moçambique salientou a ele como uma figura de destaque, ou a figura do ano 2025, que eu concordo plenamente. Os posicionamentos de uma pessoa discreta, mas vocês sabem as intervenções que ele tem tido, o que ele tem escrito, os posicionamentos que tem assumido, num ambiente difícil de alguém que realmente teve várias responsabilidades públicas de mais alto nível e ele está a assumir os posicionamentos públicos que hoje assume. É realmente alguém para destacar e dar a maior honra possível a Rosário Fernandes. Naturalmente, um jovem que eu acho uma maravilha para aquilo que se espera de uma juventude. Wilker Dias. Wilker Dias, que é o diretor executivo da plataforma Decide, tem mostrado uma consistência, não é de agora, uma consistência nos últimos anos de um jovem comprometido com a sua pátria, de um jovem comprometido com a justiça, com a verdade. Acima de tudo, um jovem comprometido com o humanismo, comprometido com o amor ao próximo, solidário, alguém que se dedica à causa, de fato, do amor ao próximo, do amor à pátria. É um jovem que é uma referência de ética, de moral, e que os jovens, de fato, deveriam usá-lo como farol, como uma referência, como um guião daquilo que realmente um país como Moçambique precisa para os saltos que deve dar no futuro. Adriano Novunga, naturalmente. Adriano Novunga tem créditos, tem pergaminhos muito longínquos e tem se consolidado dia após dia como uma voz sonante, honrosa em nome da defesa daqueles que não têm voz, daqueles que são os desfavorecidos, os marginalizados, aqueles que são chamados de vândalos. Então, a grande voz dos vândalos, em favor dos vândalos, em favor dos desfavorecidos, dos marginalizados, Adriano Novunga é, de fato, sem sombra de dúvida, uma figura que merece toda a honra, todo o destaque. Naturalmente, o que mais eu posso falar em termos de figuras? Minha esposa, essa sim, eu acho que essa é as maiores estrelas de honra vão para ela, porque tem sido para mim um exemplo de coragem, um exemplo de integridade, de aconselhamento, grande conselheira, grande assessora, grande companheira para todas as batalhas, nos momentos mais difíceis, passando por pedras, passando por vales, por escorpiões, por serpentes. Ela sempre esteve ali presente e com uma coragem extraordinária, muito acima da média, uma coragem que só Deus pode conceder. Portanto, a ela toda a honra, para ela todas as estrelas, todos os galões sobre esta mulher que vem há anos
cuidando deste homem que tem aparecido em público, que tem feito o trabalho que tem feito, mas de fato ela é o pedestal, ela é de fato o suporte, a rocha firme onde eu coloco os meus pés para poder avançar e poder continuar com esta luta. Bom, em termos de instituições nacionais, organizações nacionais, que eu posso destacar também e dar a maior honra. Primeiro, a nível político, chama-se Anamola. Não restam dúvidas, partido Anamola apareceu em grande, de vento em popa, entrada triunfal a partir do dia 15 de agosto de 2025, como um partido que está a se afirmar. Neste momento não há dúvidas que é o maior e se calhar o exclusivo partido de massas em Moçambique. O partido mais moderno, partido mais tecnológico, o partido mais bem implantado em todo o país a nível territorial, partido que trouxe as maiores inovações, não é? O primeiro cartão eletrônico da política moçambicana veio com a Anamola. Atenção, uma coisa interessante que vou contar agora. O primeiro partido da oposição que faz eleições democráticas a nível dos distritos é a Anamola. Não há nenhum outro partido da oposição que tenha feito eleições distritais para os seus coordenadores políticos distritais ou delegados políticos distritais. Não existe. O primeiro partido da oposição que faz isso é a Anamola, que apenas tem 4 meses de vida. E neste momento, dos cerca de 154 distritos, nós temos uma divisão política diferente. Oficialmente são 154 distritos, mas nós temos 165 coordenadores distritais. E neste momento estamos praticamente a 95% de sucesso. Temos 5% de casos. Houve contestações, houve recursos, são casos que estão a ser tratados. Felizmente, nós temos um regulamento do contencioso eleitoral que o nosso Conselho Nacional de Jurisdição está a tratar destes casos, que é natural que tivéssemos alguns problemas, algumas situações que não correram bem. Também veja, somos pioneiros. Há partidos aqui em Moçambique que têm mais de 40 anos, nunca fizeram conferências distritais. Portanto, nós em 3, 4 meses fazer conferências distritais é obra, é uma coisa, digamos assim, gigantesca, monstruosa e de uma coragem, de uma ousadia jamais vista, sem precedentes. Então, naturalmente, tínhamos que ter alguns problemas, mas estamos a 95% de sucesso, não é? Portanto, este partido Anamola é, de fato, para tirar o chapéu. Em 4 meses, é o primeiro partido da oposição em Moçambique que apresenta um pacote de reformas em 6 pilares fundamentais da reforma do Estado. Portanto, temos um documento de 433 páginas que foi distribuído para o público, entregamos a própria COTE. Nunca nenhum partido, incluindo o Partido Frelimo, nunca apresentou uma proposta de reformas que tenha chegado a 1/3 daquilo que a Anamola apresentou. Também lideramos a produção legislativa, propostas legislativas, propostas que nós fizemos chegar ao Parlamento. Neste momento, juntando todos os partidos que estão no Parlamento, não conseguiram fazer 1/3 sequer das propostas de lei, iniciativas legislativas que a Anamola apresentou até hoje. Portanto, nestes aspectos, somos um partido de fato pioneiro. Em termos de normas internas, neste momento temos 15 normas internas de funcionamento do partido. Portanto, não existe nenhum partido em Moçambique que tenha 15 normas relativas à regulação do seu funcionamento interno. Portanto, 15 normas. E seremos também, já agora, já para o ano 2026, vamos ser o primeiro partido em Moçambique a apresentar um relatório de contas auditado sobre as contas, tudo que é dinheiro, tudo que é budget que foi usado em todo o ano 2025, como é que foi recebido, como é que foi usado, de que maneira, tudo isto vai ser apresentado no relatório auditado em 2026 e você vai ter acesso a esse relatório. Portanto, há tanta coisa que podia dizer do Anamola, são coisas infindáveis, mas não há dúvidas nenhuma de que é, em 2025, o Partido Revelação, a maior figura, a maior instituição política partidária em Moçambique durante o ano de 2025. Isso não há dúvida nenhuma. Bom,
Outras instituições nacionais que eu posso referir, dar honra. Ordem dos Advogados de Moçambique, não restam dúvidas. Ordem dos Advogados de Moçambique, não restam dúvidas que eu posso honrar, posso exaltar esta instituição, porque pelo todo o trabalho que fez, eu estive aqui a falar, nós tivemos 7.200 casos de pessoas detidas no início das manifestações, reduziu para 3.000. E uma das instituições que trabalhou bastante para a soltura de muitas pessoas que estavam detidas ilegalmente foi a Ordem dos Advogados de Moçambique. Toda honra, todos os galões para esta instituição ligada, digamos, à defesa dos direitos humanos e outras matérias. A MAC que é, digamos assim, uma organização de advogados cristãos. Tanto fez um trabalho espetacular, louvável, tanto também a minha vénia, tira o meu chapéu para a MAC. Naturalmente, plataforma Decide, liderada por Wilker Dias. Esta plataforma fez trabalho extraordinário. Trabalho durante o processo eleitoral, durante a campanha eleitoral, durante o processo, digamos assim, da contestação dos resultados eleitorais, foram para lugares longínquos, chegaram a várias instituições de justiça internacional, inclusivamente. Portanto, foi a primeira vez que nós vimos Moçambique, processos eleitorais moçambicanos, que vão para instâncias de justiça de nível internacional. E a plataforma Decide deu esse mote, fez isto de forma pioneira em Moçambique. E para além, naturalmente, neste momento, é uma das poucas instituições da sociedade civil que ainda continua a lutar pelos direitos dos que estão detidos, pelos direitos dos que foram assassinados pela polícia, pelos direitos daqueles que estão feridos, tem ajudado, tanto uma atitude humanitária, apoio jurídico, assistência social, tanto de mais alto nível, e também pelos riscos todos que o diretor executivo desta organização passou. Vocês sabem, ele já sofreu um atentado contra a sua integridade física, foi envenenado, mas o jovem está aqui firme e continua a fazer essa luta muito forte. CDD, toda honra. Minha vénia para a CDD, uma instituição forte, uma instituição que tem feito um trabalho exemplar e que damos a maior força para continuar. Naturalmente que o CIP, eu acho que é uma instituição de pesquisa, jornalismo investigativo, tem dado mostras e fornece-nos relatórios, informação fidedigna, pesquisas que têm servido para análise crítica sobre a economia, sobre a política, extremamente interessantes. Damos a maior força para que o CIP continue com esta. Estou a ver aqui uns comentários de algumas pessoas que estão a falar de alguém. Já estava a falar das instituições. Mas sim, esse eu não queria falar, porque se eu falasse deles, mas é amigo dele. Mas sim, logicamente, não posso deixar. Vocês têm toda a razão. Eu queria ser injusto, porque às vezes não queria pôr meus amigos. Naturalmente, Clemente Carlos, esse jovem, no jornalismo, no ativismo, tem sido um ativista, para mim, exemplar. Portanto, tem minha honra, glória, tiro o chapéu para ti, Clemente Carlos, tem sido um jovem exemplaríssimo, mas não estavas na minha lista, mas eu concordo plenamente com o que alguns comentários estão a fazer essa exigência, e é de direito, é legítimo que realmente tu sejas salientado. Mas estava aqui a falar ainda de instituições. Fecho as instituições nacionais, queria falar das instituições internacionais. A primeira instituição internacional que eu queria salientar aqui é a Amnistia Internacional. Portanto, pelos relatórios que já fez e pelos trabalhos de investigação que continua a fazer em Moçambique, esta Amnistia Internacional foi uma das poucas instituições internacionais que salientou a questão das valas comuns. Aqui em Moçambique, antes da Tanzânia começar a usar valas comuns para as pessoas assassinadas, aprendeu com Moçambique. Valas comuns, muita gente que foi assassinada durante as manifestações foram colocadas em valas comuns. Eu inclusivamente fui testemunhar isso em Tete, pessoalmente, quando regressei do exílio no distrito de Macanga. Fui testemunhar 8 pessoas assassinadas porque pura e simplesmente estavam a fazer uma marcha
e que foram colocadas numa vala comum. E não foi a única. A Amnistia Internacional fez um trabalho espetacular. A Amnistia Internacional é que chamou a atenção para a violação de um direito à informação causado em Moçambique. Vocês sabem, a internet andam sempre a afinar a banda da internet, exatamente para as pessoas não terem acesso à informação. Blackout da internet foi feito aqui, mesmo esta live, acredito que agora já mandaram os homens para tentar afinar, mas podem afinar, não vão parar isto, porque daqui a pouco isto vai voar maior que a velocidade do som. Então, a Amnistia Internacional, uma vénia para a Amnistia Internacional, em Portugal eu queria salientar uma coisa, queria salientar um partido que é pequeno, partido pequenino, mas um partido que tem feito coisas espetaculares. A primeira vez que o Parlamento português aprovou uma resolução que recomendava ao governo de Portugal para não reconhecer os resultados eleitorais em Moçambique foi por via de um partido pequeno, mas forte, que chama-se Iniciativa Liberal. Portanto, em Portugal, a minha vénia para a Iniciativa Liberal tem feito um trabalho espetacular para Moçambique, para a democracia em Moçambique, e é o partido que fez a ponte também para que o Parlamento Europeu pusesse Moçambique na agenda das suas prioridades. O grupo da Europa, do Parlamento Europeu, que chama-se Renew Europe, também, minha vénia, em relação às instituições, digamos assim, internacionais. Naturalmente que também queria, em termos de instituições internacionais, já falei da Renew Europe, já falei, digamos, da Iniciativa Liberal, já falei da Amnistia Internacional. Eu queria falar de uma instituição, de uma organização que ainda é pequena, mas está a crescer. Chama-se Ana Malala África. Ana Malala África. Portanto, é uma organização recente de jornalistas, de políticos, de dissidentes, de lutadores pelos direitos humanos, lutadores contra ditaduras, contra regimes autoritários de vários países, do Quênia, da Somália, do Ruanda, de Tanzânia, Moçambique agora, do Botsuana, da Libéria e fora da África também. Já tem países como a Tailândia, tem muitos africanos na diáspora americana, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, que estão a trabalhar e já estão associados neste grande movimento, chama-se Ana Malala África, que foi inspirado exatamente, digamos assim, nos protestos e na agenda dos jovens moçambicanos de ter uma alternância política, de lutar pela democracia real em Moçambique, e inspirou e criou-se este movimento africano que chama-se Ana Malala África. Então, esta organização é a organização, para mim, Revelação 2025, organização Revelação 2025. Portanto, caros amigos, era esta a mensagem que eu tinha aqui hoje para partilhar convosco. Resumindo, falamos da questão do decreto presidencial de Daniel Chapo sobre o indulto, já falamos sobre isso. Falamos aqui também, salientamos organizações, individualidades nacionais que se destacaram em 2025, organizações nacionais que se destacaram em 2025, organizações internacionais que se destacaram na defesa de direitos humanos, na defesa da democracia, reforço da democracia. Basicamente, este é que é o nosso tema central. E desejar um Feliz Natal, muitas e infindáveis bênçãos para cada uma das famílias, cada um dos moçambicanos. Um ano novo, se não nos virmos até lá, não nos falarmos, que seja uma transição tranquila e que 2026 seja um ano de muitas realizações, de muitas bênçãos de Deus, sobretudo, que são as maiores bênçãos, muita prosperidade, muita felicidade nas vossas casas, nas vossas famílias. Não há mais do que dizer. Um forte abraço. Um beijo e tchau!